Hoje eu quero fazer uma revisão com vocês dos conceitos básicos, né, que a gente precisa de entender tanto, né, a priori, antes da limpeza e antes de ser designado por um processo de esterilização e desinfecção, né. Então, os micro-organismos, eles podem ser bactérias, fungos, áureos, protozoários, vírus, eumintos, né. Então, as bactérias são seres unicelulares microscópicos que seu alimento está contido em sujidade, matéria orgânica, fluidos corpóreos e outros, né? E a carga microbiana, que pode ser chamado de bioburden, que é a quantidade de tipo de micro-organismo presente no artigo antes da esterilização, certo? Então vamos lá. A matéria orgânica ela pode se apresentar na forma de soro, sangue, pus, fezes ou lubrificantes. Sua presença no material pode interferir na ação do desinfetante, pode agir como uma barreira física protegendo os micro-organismos contra o ataque do agente esterilizante ou desinfetante e pode proteger os esporos durante o processo de calor, tá? Então assim, a sujidade quando ela contém, né, que é isso que eu estou falando sempre para vocês e eu estou batendo na tecla. A sujidade quando ela está no instrumental, né? Quando ela está presente, quando não foi feito um processo de limpeza eficiente, esse produto ele não vai ser esterilizado e ele não vai ser desinfetado. Então, né, o biofilme, né, igual eu já falei para vocês, mas eu quero ressaltar, o biofilme é uma forma de organização bacteriana em que a bactéria adere rapidamente às superfícies úmidas e forma colônias organizadas de células envoltas por uma matriz que facilita a adesão à superfície. Então, a infecção pode ser difícil de tratar, porque os antibióticos são incapazes de penetrar no filtro, né? Aqui eu trago um exemplo para vocês de um catéter, né? Onde que ele teve a colonização de um biofilme, né? Então, provavelmente, essa pessoa pode desenvolver, né, uma característica de sepsis, né? De uma infecção generalizada. Por quê? Porque o antibiótico ele não consegue adentrar dentro desse filme, tá? Então, é isso que acontece nos instrumentais, né? Quando eu não faço uma limpeza correta, né? Quando eu não faço, começando pela limpeza, quando eu não faço uma limpeza correta, né? Quando eu não vistoriei esse material, quando eu não fiz a secagem, quando eu não embalei ele de uma forma correta, né? Eu não utilizei uma embalagem propícia, né, para o método, um exemplo de esterilização, ou eu não encaminhei ele para um método de desinfecção correto, né, no nível correto, seja ele alto, médio ou baixo, né, ou alto, intermediário e baixo, né, como vocês preferirem a classificação. Quando eu não encaminhar ele de maneira correta, né, que ele contiver matéria orgânica, ou eu não fiz a diluição do desinfetante de maneira correta, né, ou eu não permaneci com o material em tempo de imersão de maneira correta, né, e isso pode ocasionar, né, que é o biofilme, né. Então, o que que é o biofilme? O biofilme é um filme, né, de matéria orgânica que adere a esses instrumentais e que muitas vezes a gente não consegue eliminar, tá? Então, uma vez que esse instrumental ele tenha, né, uma quantidade de biofilme, né, a gente tem que suspender o uso desse instrumental, pode ser por tempo indeterminado ou por um tempo, né, ou por um tempo considerável até que aquela carga microbiana ela se dissolva e não seja impactante, né, não seja inerente para uma infecção relacionada à assistência à saúde nos indivíduos, né? Onde serão prestados essa assistência com esses materiais, certo? Então, eu quero deixar bem claro e ressaltar isso aqui, né? A classificação dos artigos segundo o risco de potencial de contaminação. Então, nós temos o artigo crítico, né? Que são artigos ou produtos utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e em mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo todos os materiais que estejam diretamente conectados com essas regiões, né? Então, são um artigo crítico, tá? Temos os artigos semicríticos, que são os artigos ou produtos que entram em contato com tecidos íntegros colonizados. Tecidos colonizados, né, a gente pode fazer desinfecção de alto nível, né? Nos artigos críticos, nós vamos fazer esterilização. E os artigos não críticos são os artigos ou produtos destinados ao contato com pele íntegra e mesmo aqueles nem sequer entram em contato direto com o paciente. Pele íntegra ou contato direto. A gente pode fazer limpeza ou desinfecção de baixo nível, que é o caso do termômetro, que nós passamos um álcool a 70%, certo? E aí, né, o que eu quero falar para vocês muito é desse termo, né, que é o bioburden,
que é o número de micro-organismos em um artigo. Então, isso vai depender do quê? Do tipo de matéria orgânica, se ela é sólida, né? Os depósitos minerais, se é inorgânico, né? São proteínas, a diversidade de tipos de materiais, né? Se ele é de borracha, se ele é plástico, se ele é alumínio, se ele é aço, se ele é teflon, a configuração do material e, né, mais uma vez, a qualidade da água que nós vamos utilizar para fazer, né, a limpeza desse artigo. Então, assim, ó, nós precisamos tomar todos os cuidados inerentes, né, no começo, né, para que essa limpeza seja feita de maneira o quê? Efetiva, independente de como ela seja feita, se ela seja feita uma limpeza manual, se ela seja feita uma limpeza automatizada, ela tem que ser feita corretamente, porque senão, né, o biofilme vai, né, ele vai adentrar e aquilo que eu falei para vocês, nós temos que classificar o grau de sujidade daqueles equipamentos, né, e temos que classificar eles muito bem, ou como crítico, semicrítico ou não crítico. Por quê? Porque isso vai determinar qual que é o processo que eu vou ter que utilizar. Se é esterilização ou se é desinfecção, tá? E aí a gente tem que fazer bem feito para evitar que esse instrumental adquira um biofilme, né? Então, né, eu fazer o diagnóstico, né, eu entender, né, do BioBird, né, do número de micro-organismos no artigo é extremamente importante. Por quê? Porque vai ser inerente à qualidade da minha assistência e inerente o quê? A efetividade, né, do meu reprocessamento dos meus artigos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que fazer todo o processo correto para não adquirir biofilme nesse material, porque o biofilme ele vai ser inerente a uma infecção relacionada à assistência à saúde, podendo, né, levar o paciente a sérias complicações, a focos de infecção, né, e aí num grau macro, né, de complicação, podendo esse paciente até chegar a uma sepsis, né, que é uma infecção generalizada, né, que é quando o micro-organismo, né, ele ascende, né, ele começa com foco de infecção e aí ele vai subindo, né, vai proliferando dentro do organismo, a gente chama isso de infecção hematogênica, quando a infecção é transmitida através do sangue, né, e aí até que ele cai na corrente sanguínea. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele vira, né, porque o sangue vai ter, né, a corrente sanguínea irriga todos os órgãos, todos os sistemas. Então, a partir do momento que ele cai na corrente sanguínea, né, ele se torna o quê? Uma infecção generalizada, um caso de sepse, né, podendo, né, desencadear um choque séptico e o paciente vir a óbito, tá? Então, assim, o objetivo hoje era isso. E, assim, no caso de pandemias, como agora, né, do coronavírus que a gente não sabe, eles criam um protocolo específico, né, para limpeza e desinfecção dos instrumentais, né, que estão com ele. Então, assim, eu vou deixar à parte um documento para vocês lerem sobre, né, a desinfecção no caso da Covid-19, para vocês entenderem que pode ter mudanças quando vem uma coisa nova, né, quando tem um machado novo, e aí a atividade vai ser inerente a isso, para podermos discutir na próxima aula, tá bom? Muito obrigado.